Promotor Dr. José de Oliveira Júnior hoje vai conversar com a TV Folha para dar uma explicação maior acerca de alguns ocorridos que vem acontecendo desde o final aí das eleições do ano 2022, né? Processo aí que vem se ampliando, o pessoal anda um pouco revoltado, um pouco meio estressado demais. E em questão também, a gente vai começar aqui uma conversa diferente. O que seria a intervenção federal, doutor? Boa tarde, espectadores. Bom, intervenção federal é um instituto previsto na Constituição Federal em que a União pode intervir nos estados ou municípios desde que preenchidos determinados requisitos previstos na Constituição. Um exemplo foi o que aconteceu na época da gestão do governo Michel Temer, em que houve uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro em razão da questão da violência do crime organizado que estava atuando naquele estado. Bom, a situação aqui que algumas pessoas levantam a tese de uma intervenção federal não tem nada a ver com isso, não passa de um mecanismo para escamotear a verdadeira intenção dessas pessoas que estão aí pretendendo uma intervenção militar ou golpe de Estado, como alguns preferem dizer. A intervenção militar, ela não pode ser realizada contra um dos poderes do Estado, até porque a atribuição do Exército, né, da Marinha e da Aeronáutica, os três órgãos das Forças Armadas, é a proteção do regime democrático. São as forças que se unem para proteger o regime democrático. Então, a partir do momento que pessoas vão instigar as Forças Armadas contra o regime democrático, contra os poderes da República, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário, essas pessoas estão a cometer crimes. Doutor, outro ponto interessante para a gente debater também, antes da gente se direcionar para o nosso assunto principal, a liberdade de expressão, a liberdade do indivíduo. Até que ponto ela pode ir? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de reunião, direitos constitucionais que, desde a Constituição de 1988, são assegurados e são direitos que são muito importantes na visão do Ministério Público. Nós trabalhamos incessantemente para assegurar e preservar tais direitos aos cidadãos. Todavia, o que não pode ocorrer é uma deturpação da utilização desses direitos, não é? Esses direitos, eles não podem permitir serem utilizados para que pessoas cometam crimes. A partir do momento que as pessoas praticam crimes, condutas previstas como ilegais, aí esses direitos não estão sendo efetivamente exercidos. Doutor, como vem sendo essa movimentação do pessoal dos grupos que vem pedindo pela intervenção federal, ataques ao STF e também ao TSE? Bom, nós detectamos aí desde o dia 2 de novembro de 2022 aqui no município de Palmas, a atuação de grupos e muitas das pessoas envolvidas nesses grupos são pessoas de outros municípios, como Pato Branco, Clevelândia, Abelardo Luz, Mangueirinha, Mariópolis. Então, essas pessoas estão aí pregando a intervenção militar e a deposição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tal conduta pode configurar crimes previstos na Lei 1802 de 1953, que dispõe sobre crimes políticos e contra a ordem social. Podem configurar o crime de incitação ao crime, previsto no artigo 286, parágrafo único do Código Penal. E a reiteração desses comportamentos pode ensejar a responsabilização pelo crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal, sem prejuízo do eventual encaminhamento dessas informações ao Supremo Tribunal Federal, notadamente ao relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes, para que ele tome conhecimento desses fatos e adote as providências que entender pertinentes. Então, assim, a gente pode notar, promotor, que não é algo que o promotor quer fazer, né? É algo que já vem aí sendo trabalhado pelo próprio ministro, como o senhor citou. Sim, o Ministério Público, este promotor que fala, é sensível ao inconformismo de algumas pessoas. Eu entendo que algumas pessoas não estão satisfeitas com o resultado do pleito eleitoral,
Eu entendo que algumas pessoas não gostam da pessoa do presidente eleito. Todavia, isso não dá o direito às pessoas de irem às ruas tentar derrubar o regime democrático vigente no nosso país. Isso não dá o direito das pessoas irem para a porta de unidades militares afrontar, afrontar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, cobrando destas instituições que intervenham inconstitucionalmente contra os poderes constituídos. E nesse ponto é importante destacar que o Ministério Público, bem como outras instituições, têm visto com bons olhos a postura adotada pelas Forças Armadas, porque as Forças Armadas não têm dado nenhuma guarida a essas pessoas aí que pretendem atacar o regime democrático. Doutor, também acerca do despacho, que não se sabe se foi vazado, como que procedeu. Algumas pessoas foram indiciadas ou estão sendo investigadas. Como que a gente pode compreender melhor toda essa situação e essa movimentação que acabou movimentando também o espaço das redes sociais? Essas pessoas daquele procedimento que foi vazado por alguma delas mesma, eu até já sei quem foi a noticiada que espalhou tal procedimento. É o direito dela, não tinha nenhum sigilo, então não há nenhum problema que tenha se tornado público tal procedimento. Mas se trata tão somente de uma notícia de fato, que é um procedimento preliminar do Ministério Público utilizado para fazer o levantamento de documentos e informações sobre os fatos. Isso é necessário porque, em tese, foram praticados crimes que são tanto da atribuição do Ministério Público Estadual quanto da atribuição do Ministério Público Federal. Então, antes de encaminhar para o Ministério Público Federal adotar as providências que entender cabíveis, é importante que eu instrua da melhor forma, junte o máximo de elementos possíveis para que o órgão do Ministério Público Federal tenha condições de avaliar se é o caso de realmente investigar ou não aqueles fatos. Com relação à atribuição do Ministério Público Estadual, também utilizarei desses elementos de prova para investigar, se for o caso, as pessoas envolvidas. Mas é importante ressaltar, foram publicadas indevidamente notícias dando conta de que o Ministério Público, que este promotor denunciou o vice-prefeito da cidade. Tal denúncia não existe, tal notícia não é verdadeira. Nenhuma das pessoas ainda sequer está na condição de investigados, são apenas noticiados, e somente após o levantamento dessas informações preliminares é que o Ministério Público decidirá se investigará ou não essas pessoas. Doutor, em uma panorâmica nacional, a gente observa que está tendo várias investigações para também estarem abordando para descobrirem se há mandantes, se há pessoas que estão bancando, né, mantendo esse pessoal das manifestações. Aqui no município de Palmas também está ocorrendo esse processo? Exatamente, e aproveito a oportunidade para agradecer a população palmense, né, as dezenas de manifestações de apoio, as informações que não param de chegar até mim, prints de grupos de WhatsApp, fotografias, filmagens dos dias das manifestações. Então a própria população não está coadunando com essas coisas que estão acontecendo. E muito importante também destacar e agradecer a manifestação de pessoas que estiveram nas manifestações, mas que já mandaram o recado, já me disseram que não tinham noção de que realmente poderia configurar crime, que se viram diante de uma situação que de repente pessoas começaram a instigá-los a gritar por intervenção federal, por deposição dos ministros do Supremo. Então a gente vê que às vezes muitas das pessoas que estão nesse tipo de movimento, elas estão lá para expressar seu inconformismo, sua insatisfação, mas no calor da emoção, no meio da multidão, acabam aí se colocando numa situação que pode trazer consequências jurídicas sérias. E com relação às lideranças desse movimento, nós estamos fazendo trabalhos de inteligência, estamos identificando as pessoas envolvidas, as pessoas dos grupos de redes sociais, as pessoas dos áudios que chegaram ao nosso conhecimento, identificando as pessoas das imagens que foram encaminhadas ao Ministério Público, e sem sombra de dúvida, a análise preliminar indica a presença de agentes externos ao município, até mesmo ao estado do Paraná. São agentes externos aí que, diante do enfraquecimento
do movimento inconstitucional estão instigando pessoas da cidade de Palmas a continuarem o movimento. Então, me chama a atenção e eu peço que se atentem as pessoas aqui do município de Palmas. Não deixem que agentes externos manipulem o sentimento de inconformismo que vocês têm hoje. Eu estou vendo em grupos sociais que pessoas de fora do município estão tentando manipular pessoas do município de Palmas para que continuem afrontando a lei e a Constituição, dizendo que não vai dar nada, que se tiver processo é só contratar advogado para defender, que não pode parar agora, que já foram até aquele ponto, tem que ir até o fim. Muito cuidado, população. Essas pessoas estão longe, elas acham que o Ministério Público não vai chegar até elas e elas pouco se importam com as pessoas que estão aqui. Quem vai ter que responder um processo por crime contra a ordem social e política, de incitação, de organização criminosa, corrupção de menores para quem levou menores até o local, associação criminosa, se esses crimes forem praticados de forma reiterada, quem vai responder por isso são as pessoas que estão aqui num primeiro momento. Então, não se deixem ludibriar e enganar por esses agentes externos que provavelmente têm vínculos políticos ou outros interesses desconhecidos que estão aí instigando pessoas da nossa sociedade a afrontar a lei. É o momento da população palmense mostrar que é uma população ordeira, cumpridora da lei e da Constituição e não aderir a atos inconstitucionais e ilegais. Promotor, em relação aos automóveis que estavam no local também aqui em frente, ali a 15ª Companhia do município de Palmas, qual será o papel do Ministério Público? Estará sendo aplicado multa? Como vai ocorrer esse processo também? Já há alguns dias, né, nós estamos aí silenciosamente fazendo levantamento das placas, dos indivíduos que estão naquele acampamento, que estão se manifestando. Isso é um trabalho de inteligência, né? Se eu tenho a imagem, se eu tenho o veículo, se eu consigo demonstrar que aquela pessoa está indo todo dia no local, ou que ela está indo vários dias, eu já consigo demonstrar a reiteração. Então, na verdade, o meu objetivo não é multar, né? Eu não quero aplicar uma multa, eu quero responsabilizar criminalmente quem insistir nesse comportamento. Por isso, e já chegou ao meu conhecimento, um movimento de desmobilização daquele acampamento. Eu espero que realmente se desmobilize completamente. Eu identifiquei o proprietário do terreno, eu espero que ele tome as suas providências cabíveis para não apoiar esse movimento ilegal e inconstitucional, mas o trabalho que está sendo feito é um trabalho de inteligência. Por exemplo, chega até o meu conhecimento vários prints de grupos de WhatsApp. Promotor de justiça, que já tem uma experiência em investigação, sabe que um determinado número de telefone cadastrado pode ser alterado pela pessoa que tira o print. Então, em algumas situações, já tem algumas pessoas que estão recebendo ligações do Ministério Público, tão somente para confirmar. Eu mesmo já liguei para algumas pessoas para confirmar se aquele número é dela mesmo, para evitar que pessoas talvez manipulem, né, alterem nomes das pessoas que estão nesses prints que estão chegando. Felizmente ou infelizmente eu estou confirmando que realmente as pessoas que estão com o nome lá realmente são aquelas pessoas e nós vamos acompanhar essa situação. Mas ainda é tempo de se desativar, né, esse movimento ilegal e inconstitucional. As pessoas devem adotar mecanismos legais e constitucionais de manifestar seu inconformismo. Não é intenção nenhuma do Ministério Público tentar convencer nenhuma pessoa a gostar do candidato que venceu as eleições. A pessoa não há nenhuma intenção de restringir o direito da pessoa de se manifestar contrário a determinado posicionamento político. Nós não temos esse tipo de intenção. A nossa intenção é tão somente evitar que crimes sejam praticados e, principalmente, evitar que agentes de outros municípios venham aqui cometer crimes em Palmas. Então, o meu recado, especialmente para essas pessoas de outros municípios, notadamente pessoas de Pato Branco, de Clevelândia, de Mariópolis, de Abelardo Luz e de Mangueirinha. Não venham para Palmas cometer crimes,
porque vocês podem ser presos, inclusive em prisão de flagrante. Então, a partir de agora, a atuação do Ministério Público será uma atuação mais dura, mais firme, e se insistirem em cometer crimes aqui, terão a devida responsabilização. Doutor José, para finalizarmos, então, qual será o papel, quais serão os procedimentos que o Ministério Público estará realizando a partir de toda a sua comunicação e esse aviso dado também pelo senhor? Um trabalho de inteligência. Como eu já disse reiteradas vezes, eu não vou mandar a polícia jogar bomba de gás, tentar dispersar manifestações da população, até porque tem crianças, tem pessoas de bem ali, não são criminosos, são pessoas que estão tendo o seu inconformismo manipulado por pessoas mal intencionadas. Então, o que vai ser feito? Trabalho de inteligência. O aviso, o pedido do Ministério Público já foi dado, que seja encerrada essas manifestações inconstitucionais que pedem intervenção militar e deposição dos ministros na frente da unidade do Exército aqui no município de Palmas. Nós vamos ficar acompanhando isso e o trabalho de inteligência não para. Continuo recebendo e peço para a população continuar me ajudando, encaminhando os prints, encaminhando a identificação das pessoas que aparecem nas imagens, nos vídeos. E a partir disso, as pessoas que praticaram os ilícitos serão responsabilizadas. Mas eu acredito que, com base nas últimas notícias, nas últimas conversas que eu tenho tido, a população entendeu, recebeu bem esse pedido do Ministério Público. Eu já tenho uma atuação, um vínculo de 7 anos aqui com o município de Palmas, já tenho 3 anos de trabalho aqui no município de Palmas, sou cidadão honorário de Palmas, tenho um contato muito próximo à população palmense e uma credibilidade. Então, as pessoas estão entendendo e é o melhor caminho. Eu não tenho vontade de processar ninguém, eu não tenho vontade de prejudicar a vida de ninguém, eu respeito todas as pessoas, mas no momento em que crimes estão sendo cometidos, eu não posso me manter inerte e fingir que não estou vendo, eu não posso coadunar com condutas criminosas. Então, é o pedido do Ministério Público. É o momento da desmobilização de atos irregulares e ilegais, é o momento de unirmos a população em prol do nosso município, do nosso estado e do nosso país. É o momento de parar com discursos de ódio, do nós contra eles. Na verdade, somos todos irmãos e temos que trabalhar em conjunto para melhorar o nosso país. Então, esse é o pedido do Ministério Público e esperamos, já estamos vendo um resultado. Desde hoje de manhã tenho recebido muitas notícias, muitas informações, tenho conversado com muitas pessoas e eu acredito que em breve, acredito que até amanhã isso já esteja desmobilizado. E se não desmobilizarem, as lideranças desse movimento sofrerão as consequências dentro da lei e da Constituição.